Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Thaleson e eu estou aqui resolvendo esse desafio de maio aqui do LeetCode, até agora com problemas bem tranquilos. Já estamos aqui no dia 6, então vamos ver o que é que nos aguarda para o dia 6. Como eu já falei, é a primeira vez que eu estou vendo aqui o exercício, vou vendo tudo com vocês, então pode ser que a solução demore mais para sair. Então vamos dar uma olhada nesse exercício. Tarará. Esse exercício parece que é um exercício clássico de programação, que é o elemento que é majoritário. Então vamos dar uma olhada. Você vai receber um array, um vetor de tamanho n. Você vai encontrar o elemento majoritário. É um problema bem clássico mesmo. Vai ser bem tranquilo aqui para a gente estar resolvendo. Um elemento majoritário é um elemento que aparece mais do que a metade do tamanho do vetor de vezes. Você vai assumir que esse vetor não é vazio e que sempre existe um elemento majoritário. Aqui você tem que tomar cuidado com esse nome majoritário, que meio que confunde algumas pessoas. Você tem que entender que esse majoritário é que tem mais do que n dividido por 2 aparições desse elemento. Por exemplo, aqui a gente tem 3, 2, 3. O 3 apareceu duas vezes e o 2 apareceu uma vez. O 3 é majoritário porque ele aparece mais do que a metade de vezes. Mais do que uma vez aqui, já que é 3. Mas se a gente tivesse, por exemplo, um 4, a gente ia ter um 3 aparecendo duas vezes. A gente ter um 2 aparecendo uma vez, e a gente ia ter um 4 aparecendo uma vez. Nesse caso, não ia ter elemento majoritário, porque nenhum dos elementos passou a metade do tamanho desse vetor. Agora vamos lá. Aqui a gente tem várias soluções. A gente pode começar aqui com a solução, acredito que é a mais fácil da pessoa pensar, que é utilizando um map. Então vamos aqui utilizar um map. Um map int, chamar aqui de mapa. Vou ter aqui um elemento chamado de minha resposta, sendo -1 para simbolizar que eu não tenho uma resposta, e vou ir aumentando esse mapa. Eu vou percorrer todos os elementos que foi fornecido para mim. Mapa. Aqui eu errei. Vou percorrer todos os elementos de nums e utilizar a variável x. Então, x vai aumentar. Se esse mapa na posição x for maior do que a metade, que é nums.size dividido por 2, a minha resposta vai receber o x. E no final eu retorno a minha resposta. O que é que eu estou fazendo? Eu vou percorrer o nums, contando quantas vezes cada número aparece. Toda vez que o número aparece, eu aumento. Se passou da metade, minha resposta recebe x e depois retorno x. Essa solução seria n log de n, já que para eu estar utilizando o mapa, em cada operação eu vou estar utilizando em ordem de log de n. Então, para eu somar mais um aqui no mapa, seria log de n, e verificar se esse elemento aqui do mapa é maior do que nos ponto size, é log de n também. Então vamos submeter. Era para eu ter pelo menos testado o código, né? Já mandou. E foi aceito. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa solução. Tá lá no cantinho. Vamos voltar para a gente melhorar um pouco.
Outra solução contando os caracteres, cada elementozinho que aparece no vetor, seria, no lugar de usar um map, utilizar um undered map. Qual é a diferença? O map ele vai utilizar a estrutura de árvore para guardar os elementos. Isso vai fazer com que as operações sejam em log de n. Mas já um mapa não ordenado vai estar utilizando um hash table, que vai conseguir estar utilizando as operações, na teoria, em O de 1. Só que o único problema aqui do undered map é que há o caso de colisão aqui no hash, que pode complicar bastante nosso código. Mas vamos colocar aqui no undered map para ver o que vai acontecer. Run code. Funcionou, vamos submeter. Vamos dar uma olhada na nossa segunda solução. Já diminuiu bastante. Só para a gente tirar da árvore e utilizar um hash. Uma outra solução que a gente poderia fazer é só mandar ordenar esse vetor. Se a gente mandar ordenar esse vetor, a gente vai ter o seguinte. Não importa quais são os outros elementos. Se eu tenho um elemento com mais da metade dos elementos, eu vou saber que a metade, o elemento central, contém esse elemento. Por exemplo, se a gente ordenar esse vetor, a gente vai ter um 2, 3 e 3. O elemento central é o que tem a maioria. Se a gente ordenar esse outro vetor, a gente vai ter 1, 1, 1. Depois 2, 2, 2, 2. O elemento central é o que tem a maioria. E não importa o que você sair colocando ou para a esquerda ou para a direita a mais. Se você tiver um elemento que ele é a maioria, ou seja, mais da metade, na hora que você ordenar esse elemento vai aparecer no meio. Então vamos diminuir nossa solução simplesmente para uma ordenação. Para ordenar o vetor, utilizar a função sort, em que eu vou passar o nuns.begin e o nuns.end. E a única coisa que a gente precisa fazer é retornar a metade desse vetor. Nuns, na posição nuns.size, dividido por 2. Vamos testar. Aparentemente está correto. Vamos submeter. Está julgando. E foi aceito. Vamos dar uma olhada na nossa solução. Já foi bem mais lento do que todas as outras soluções que a gente fez utilizando a ordenação. Vamos colocar ela para cá, para ser a mais lenta. No caso, ficou mais lento utilizando a ordenação, depois utilizando o map, que é na árvore, e depois utilizando o mapa não ordenado, que é no hash. Mas a solução melhor para esse exercício pode fazer em O de n, que é percorrendo esse vetor. A gente pode simplesmente percorrer esse vetor fazendo o seguinte. Sempre que eu encontrar um elemento, eu vou dizer que aquele cara é meu candidato e aumentar mais 1 na aparição dele. Sempre que eu achar um elemento igual, se eu achar um elemento igual, eu aumento mais 1. Se eu achar um elemento diferente, eu aumento menos 1. Como a gente vai ter um elemento de maioria aqui, o que vai acontecer? Sempre ao final desse tipo de operação, de percorrer esse vetor, não tem como não ser o elemento da maioria do meu vetor. Se você não entendeu o que é que eu estou falando para a gente fazer, vamos lá. Vamos fazendo aqui. Eu vou ter um elemento que eu vou chamar de elemento.
e vou ter um outro contador, chamado de CO. O que a gente vai fazer? A gente só precisa percorrer esse vetor nums, fazendo o seguinte: sempre que eu encontrar um elemento igual, chamar L é igual ao x. Sempre que eu encontrar um elemento igual ao x, eu vou aumentar mais 1 em quantas aparições ele tem. Se eu não tenho elemento, se eu encontrei um elemento diferente, eu vou diminuir a quantidade de aparições sequenciais que ele tem. Aí o que a gente pode fazer? Se a quantidade de aparições sequenciais dele for menor ou igual a 0, eu vou trocar. Colocar para o nosso elemento virar o x, e a quantidade de vezes que o x apareceu sequencialmente vai ser 1. Primeiro elemento, primeira vez que esse cara aparece sequencial. Depois retornar o próprio L. Vou testar o código. Aparentemente está correto. Vamos submeter. E foi aceito o nosso código. Vamos dar uma olhada. 40. Acabou sendo, foi mais lento do que o com UnderMap. Utilizou menos memória. Os dois, na teoria, são lineares. Então vamos ver essa solução. Então isso aqui sempre vai ser verdade, porque sempre que você, já que você vai ter um elemento que é máximo, ele vai estar contando mais do que a metade de vezes. Então não tem como você diminuir suficiente para esse cara não acabar sendo o elemento escolhido. Porque se você vai aumentar aí, por exemplo, você tem 5, você vai ter que aumentar pelo menos 3. Nem que você diminua os dois, sempre vai ter esse elemento a mais sobrando. Por isso que esse algoritmo aqui funciona. Então, valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem, deixa comentário. Até a próxima, valeu!